Eu não sabia disso. Interessante. Eu não acredito. Como é que é? Ó, Foi? É assim mesmo. Como que foi isso? Verdade. Tem certeza? Que a cruz é o símbolo máximo do cristianismo, ninguém contesta. Mas você sabia que existem muitos outros tipos de cruzes nos diferentes povos? A cruz cristã é usada para nos lembrar o sacrifício feito por Jesus pela humanidade e a vitória dele sobre a morte. Católicos apostólicos romanos, católicos ortodoxos orientais, anglicanos e as religiões que vieram a partir do luteranismo reconhecem a importância da cruz. Ela é também chamada cruz latina, usada pelos romanos para executar criminosos. E a cruz cristã, quando tem a imagem de Jesus crucificado, é chamada crucifixo. Sua forma, com uma haste vertical longa e uma haste horizontal mais curta, é denominada em latim de cruz imissa e também cruz ordinária. Podemos encontrar a presença da cruz entre vários povos antigos, como egípcios, celtas, persas, hindus, etruscos, chineses, africanos, fenícios, gregos e até maias, astecas e incas, além, é claro, dos romanos. Seu modelo básico é sempre a interseção ou cruzamento de dois eixos opostos, sendo um vertical e outro horizontal, que representam lados opostos. A cruz foi usada como símbolo de domínio de um povo sobre outro durante muito tempo. A cruz grega é o símbolo perfeito da unidade dos opostos, porque tem o seu braço vertical e horizontal do mesmo tamanho. Temos a cruz de Anu, usada pelos assírios e caldeus na Suméria, e que representava o deus Anu, deus do céu, cujo símbolo sugere a irradiação da divindade em todas as direções do espaço. Já a cruz de Ansata é muito importante para a cultura egípcia e nada mais é que um hieroglifo representando a regeneração e a vida eterna. Seu símbolo expressa o círculo da vida sobre a superfície da matéria inerte. Há quem a interprete como sendo o símbolo do homem, onde o círculo é a cabeça, o eixo horizontal os braços e o vertical o resto do corpo. No Antigo Egito, era chamada de Anki, cruz da vida ou chave da vida. Os egípcios usavam esta cruz para indicar a vida após a morte. Já a cruz de Jerusalém é formada por um conjunto de cruzes, possuindo uma cruz principal ao centro, que representa a lei do Antigo Testamento, e 4 cruzes menores, representando o cumprimento desta lei no Evangelho de Jesus Cristo. Foi adotada pelos cruzados na Primeira Cruzada, a Terra Santa, em 1096, e por Godofredo de Bulhão, o primeiro governante latino de Jerusalém, com o título de protetor do Santo Sepulcro. Já a cruz céltica ou celta é composta por um círculo que unifica as extremidades e simboliza a unidade e o amor de Deus, e também a fertilidade, e é muito usada como talismã. É um símbolo do povo celta e passou a ser usada por igrejas protestantes para simbolizar o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. A cruz armênia, ou Kashgar, é conhecida por ter motivos elaborados e desenhos únicos, e muitas vezes são esculpidas em monumentos de pedra, e é uma variante da cruz cristã com elementos florais estilizados. Esses elementos não são flores exatamente, mas são
formas estilizadas de flores. Como o povo armênio reconheceu o cristianismo como religião estatal desde o início do século IV, substituíram os monumentos pagãos por cruzes de madeira e pelas feitas em pedra, que são as denominadas cascar, e são símbolos do cristianismo, de proteção e da vitória da vida sobre a morte. A cruz inca, também chamada de chacara ou andina, é um símbolo dos povos andinos e representa uma escada de 4 lados que formam um quadrado e simbolizam as 4 estações do ano, os 4 elementos fundamentais e os 4 pontos cardeais. Ao todo, a cruz andina possui 12 pontos, cada um dividido em terços, com o seguinte significado: 3 mundos, o inferior ou dos mortos, o que vivemos ou dos vivos, e o superior ou dos espíritos. 3 animais, sendo o que representa o mundo inferior, a serpente, o mundo dos vivos, o puma, e o mundo dos espíritos, o condor. 3 afirmações: eu trabalho, eu aprendo e eu respeito. 3 condutas: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. A cruz de São Damião é a que, segundo dizem, Francisco de Assis estava orando diante dela quando o Senhor lhe disse para reconstruir a igreja. Até hoje, os frades franciscanos a usam como símbolo da missão da ordem franciscana. Foi pintada no século XII por um artista desconhecido da Úmbria, na Itália, e é uma pintura no estilo romântico, sob uma clara influência oriental, e que, atualmente, está guardada na Basílica de Santa Clara de Assis, na Itália. A cruz gamada, também chamada suástica, está ligada a culturas antigas e, ao que parece, é um símbolo usado desde o período neolítico, sendo encontrada em culturas como astecas, hindu, celta e outras. Originalmente representava a busca pela felicidade, salvação e boa sorte, e existe mais de um tipo de cruz suástica, mas nós vamos dizer assim, lembrar de 2 tipos muito especiais. São aquelas cujos braços apontam para a esquerda ou para a direita. A cruz gamada também é considerada uma representação cíclica do nascimento, ou seja, a renovação da vida. Na Índia, o símbolo era usado em diversas comemorações e celebrações religiosas com o intuito de trazer a esperança e muito boa sorte. Ficou famosa como símbolo nazista ao ser adotada em 1920 pelo Partido Nacional Socialista Alemão. Perdeu seu significado positivo a partir do seu uso pelo exército alemão durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Temos também várias outras cruzes relacionadas a personagens descritos pelo cristianismo, especialmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, como a cruz de São Pedro, a cruz de Santo André, a cruz de Santo Antônio, também chamada a cruz do Tal, a cruz que simboliza o cardeal, que é a cruz Caravata ou de Lorena, a cruz vergada, a cruz de Malta ou de Santo Antônio, lembrando também que Joana d'Arc, em suas batalhas, usava a cruz de Lorena na sua roupa. A cruz de Portugal, também chamada Cruz da Ordem de Cristo, usada nas velas das caravelas portuguesas e que está presente em várias bandeiras de vários times de origem portuguesa, sendo o mais conhecido no Brasil o Vasco da Gama. É confundida com a Cruz de Malta, porém, a Cruz de Malta tem nas suas extremidades formando ângulos estrelados, enquanto a Cruz de Portugal, as extremidades são
quadradas. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Eu não acredito. Como é que é? Foi? É assim mesmo. Como é que foi isso? Gostei. Verdade. Tem certeza?